Oi pessoal, meu nome é Leandro, eu vou gravar uma aula de máquinas e equipamentos metalúrgicos. O assunto de hoje é sobre cominuição. Bom, um pouco antes de falar sobre os equipamentos efetivamente, né, porque essa disciplina é dedicada mais à questão de explicar como o funcionamento das máquinas e dos equipamentos metalúrgicos, né, eu vou falar um pouquinho do porquê que se faz cominuição. Tá? Existem algumas razões pelas quais a cominuição é utilizada industrialmente. A primeira é para manusear objetos menores, né? Por exemplo, um pedaço de calcário com 44 polegadas tem 3,8 toneladas, tá? E ocupa 1,4 metros cúbicos. E isso industrialmente não é legal. O ideal é tu carregar pedaços menores que tem uma concentração de massa menor, né? E outra coisa é reduzir o tamanho das partículas para viabilizar o transporte contínuo, ou seja, utilização de correias transportadoras, que elas são muito mais convenientes, elas dão uma vazão contínua, além de não utilizar a eletricidade ao invés de veículos como caminhões que utilizam de diesel, né? Além disso, elas podem, isso pode ser um processo de beneficiamento, no caso, para obter o produto final, né? No caso das britas para concreto ou para pavimentação, normalmente elas são uma rocha maior que passa por um processo de britagem e depois, claro, evidentemente seguido de um peneiramento que vai já conferir aqueles materiais as propriedades de produto final. Tá? E por fim, um dos fatores mais importantes é a capacidade de liberar partículas, ou seja, a gente tem um mineral de ganga que misturado com mineral minério, a partir do momento que eu quebro ele em partículas menores, eu viabilizo que eu tenha uma partícula só de mineral de ganga e outra só de mineral minério. Isso é chave na hora de fazer etapas de beneficiamento, porque lá no beneficiamento eu vou separar o mineral minério do mineral de ganga. Se eles não estiverem separados fisicamente, ou seja, se eles estiverem grudados, eu não vou conseguir fazer a etapa de beneficiamento com sucesso. Então, liberar as partículas é uma função fundamental da cominuição, especialmente no caso do beneficiamento de minérios, onde tu vai fazer etapas de concentração. Bom, as etapas de cominuição compreendem basicamente as etapas de britagem e moagem, tá? A britagem, vocês vão ver mais para frente, até na explicação dos equipamentos, ela se utiliza mais de forças de compressão, impacto ou cisalhamento, tá? E os resultados da britagem são partículas com faces mais planas. Então, normalmente, nos equipamentos de britagem, o que acontece é mais compressão, talvez impacto. O design dos equipamentos é feito para acelerar a partícula e colidir ela com alguma coisa, ou então cisalhamento, quando há uma força em direções opostas, assim, tendendo a romper uma partícula. Já os processos de moagem, aliás, os processos de britagem, tu parte de uma partícula muito grande, mas o fator de redução, tu reduz a partícula a tamanhos menores, mas o fator de redução não é tão grande. Já no caso da moagem, ele é muito maior, a quantidade, o fator de redução da moagem é muito maior. E a britagem normalmente é realizada a seco e a moagem normalmente é realizada a úmido. No caso da moagem, também uma observação importante é que os processos de moagem e os mecanismos utilizados para quebrar as partículas é muito mais baseado em atrito, abrasão, do que compressão, impacto e cisalhamento, como é o caso da britagem. Aqui nós temos o nosso primeiro equipamento, que é o britador de mandíbulas de 2 eixos, o britador Blake. Tá? Ele é normalmente utilizado para britagem primária e secundária, tá? E para rochas mais duras e muito abrasivas. Ele também é bastante utilizado na britagem de materiais que tendem a se aglomerar. Tá? E ele produz um produto relativamente grosseiro e com poucos finos. Tá? Por que vocês vão ver com recorrência essa observação em relação a poucos finos? Porque materiais muito finos, independente da operação que tu for utilizar, seja utilizando num forno, já se o material tiver no seu estágio final, ou então se for utilizado em algum processo de beneficiamento, vocês vão ver que os finos, existe um grau máximo de finura
que os processos aceitam. Então, tu gerar finos já no primeiro estágio de quebra, ele pode ser indesejável, tá? Mas voltando aqui para o britador basicamente ele tem uma mandíbula fixa e uma mandíbula móvel. A mandíbula móvel é presa por um eixo e tem a outra ponta dela é móvel, e essa ponta móvel ela tem um eixo excêntrico aqui, uma roda com um momento de inércia bastante grande, que tem um eixo excêntrico que faz a movimentação dessa mandíbula. E aí, por que é britador de 2 eixos? Porque aqui vocês podem ver que tem 2 eixos de impacto, aqui onde o britador sofre impacto. Aqui tem um esqueminha para vocês, tá? O eixo excêntrico que faz a mandíbula se movimentar e os 2 eixos. A gente vai ver depois ali no britador de um eixo a diferença entre um e outro, tá? Aqui está um corte do britador mesmo, do equipamento. Esse aqui é um diagrama com um GIF, né? E aqui um corte do britador com os equipamentos. Tá? Bom, aqui a gente vê um GIF de um britador de mandíbulas de um eixo, né? Como vocês podem ver, só tem um eixo de impacto, a mandíbula fixa, que nem o britador de mandíbulas de 2 eixos, tá? E um eixo excêntrico que é responsável pela movimentação da mandíbula que oscila. Tá? Bom, em relação a esses britadores, eles comportam partículas de tamanhos menores que o britador anterior, tá? Ele também é possível carregar maiores quantidades de material nele, ou maiores vazões no equipamento, tá? Devido ao favorecimento do eixo, que o eixo favorece a alimentação e a descarga, né? Ele sofre também maior desgaste devido às forças de atrição, tá? Isso é oriundo da quantidade maior de partículas mais finas. Isso aí acaba gerando mais atrito entre partículas finas e grosseiras, entre os próprios finos entre si, tá? E ele tem uma eficiência energética um pouco mais baixa que o outro, tá? que o de 2 eixos. Tá? E ele não é tão adequado quando a gente tem materiais de elevada dureza, tá? E abrasivos. Tá? E outra coisa, bom, todos esses equipamentos, a área de contato entre o minério e o equipamento, ela sofre muito desgaste, que são as mandíbulas, normalmente com aços ricos em manganês, aços Hadfield. Vocês podem ver que são aços com maior percentual de manganês e que na superfície, devido ao impacto, ele tem uma elevada dureza superficial, mas uma tenacidade interna também alta. Tá? Aqui eu tenho um outro tipo de britador, que são os britadores giratórios. Tá? Ele é composto de um cone. O cone, o centro do cone não é o centro do eixo, então o eixo é um pouco deslocado. Então o cone ele descreve uma trajetória excêntrica e ele acaba, ora ele fica mais próximo do manto aqui, ora ele fica mais próximo do manto no outro lado, e assim vai indo por toda a circunferência, porque ele é circular, né? Isso aqui é uma vista em corte. Tá? E ele tem o cone, esse é o cone, né? E tem o manto, que é a parte externa ali, a carcaça do britador. Tá? Ele é utilizado para britagem primária e secundária, então ele, normalmente a alimentação dele é com poucos finos. Tá? Ele tem maior capacidade e ele é mais adequado para alimentações grosseiras que o britador de mandíbulas. Então esses equipamentos eles são um pouco mais complexos, mas eles têm ele possui uma banda maior de aplicações em relação ao britador de mandíbulas. Aqui a gente pode ver um outro diagrama do esquema do cone, com todos os detalhes construtivos do britador giratório, né? E aqui, como que numa planta é possível enxergar o britador cônico, né? Como ele normalmente ele está no alçapão e ele é alimentado pela parte superior. Aqui a gente vê a parte superior, que é a boca do cone, basicamente. É assim que a gente enxerga um britador giratório numa planta de mineração. Bom, aqui a gente vê um outro tipo de britador giratório, que é o britador cônico. Tá? Ele possui um perfil de câmara diferente, que visa a geração de
produtos mais finos. O que é esse perfil de câmara diferente? Esse ângulo diferenciado aqui entre o cone e o manto, que propicia a formação de um leito de partículas aqui, onde há a quebra devido ao atrito e à abrasão entre as partículas. Entendeu? Então, é por isso que esse britador acaba moendo partículas mais finas e produzindo, inclusive, partículas também mais finas, um maior fator de redução do tamanho de partícula. Tá? Ele trabalha com alimentação afogada. A alimentação afogada é tu alimentar o britador de tal maneira que tu não permite ter muito espaço entre as partículas, entendeu? Alimente ele em excesso, para que haja sempre esse leito aqui e a promoção desse atrito entre as partículas. Tá? Ele compete com moinho de barras e na faixa de utilização e funciona mais como moinho do que como britador, e ele é inadequado para o material aderente. Então, se o material aglomera aqui, ia formar mais uma pasta do que efetivamente um leito de partículas. Em relação ao formato, o formato e funcionamento dele, ele funciona basicamente como um britador giratório. Tá? Tem um eixo excêntrico, o cone fica sempre se aproximando de um pedaço das paredes do manto, tá? E ele tem o manto e o cone da mesma maneira que o britador giratório. Bom, esse é um britador que foi idealizado para materiais mais brandos, mais friáveis e não abrasivos, como carvão e calcário. Tá? Ele, para essa aplicação, ele acaba funcionando melhor que os britadores de mandíbula e giratório. Tá? Esse aqui é um britador de rolo único, onde basicamente a gente tem um rolo com umas ranhuras, o material é carregado e aí tem um anteparo aqui metálico que faz com que haja um choque entre o rolo e esse material gerando as fraturas necessárias para que o material seja quebrado em partículas menores. Aqui tem um britador de 2 rolos, tá? Essa é a vista dele por fora, um diagrama de como ele funciona e um GIF aqui ilustrando o funcionamento dele. Ele também é para materiais mais brandos, como calcário e carvão, e ele funciona com 2 rolos girando concentricamente, ou seja, empurrando a carga para o centro do rolo, para o centro dos 2 rolos e fazendo a quebra devido ao espaço entre os 2 rolos ser menor que o tamanho das partículas, gerando um material mais fino que a alimentação. Aqui é o britador Bradford, né? Ele foi utilizado para moagem de carvão, tá? Com um top size pré-determinado, e o intuito dele é gerar o mínimo de finos possíveis. Tá? Como que ocorre isso? O britador é basicamente uma grelha cilíndrica, tá? A alimentação é carregada em ambos os lados do britador, tá? E aí essa grelha tem alguns anteparos que fazem com que as partículas subam enquanto a grelha gira, e até chegar a um determinado momento que as partículas caiam e esse impacto das partículas com a grelha gere o material mais fino que a grelha, e assim que ele atinge o tamanho de partícula mais fino que a grelha, ele passa pela grelha e acaba ele acaba passando pela grelha e ele automaticamente ele vira produto, porque ele é recolhido na parte inferior do equipamento. Esse britador, como eu disse anteriormente, ele basicamente se dedica a tentar gerar o mínimo de finos possível. Aqui a gente vê um britador de martelos, né? É uma câmara fechada por uma grelha, né? Então aqui na parte inferior há uma grelha, tá? A quebra acontece tanto por impacto quanto por atrito, então o impacto do martelo com as partículas acaba gerando quebra, e esse atrito promovido pelo martelo, entre o martelo, partícula e grelha, também acaba gerando também uma quebra adicional. Tá? Ele costuma ser utilizado para britagem primária, secundária e terciária. Ele gera formas cúbicas, então ele quebra o material em formato mais cúbico, e uma grande quantidade de finos também. Tá? Esses mecanismos, sempre que eu ativo um mecanismo de atrito, eu acabo gerando
quantidades apreciáveis de finos, né? E o material, devido a esse equipamento ter uma elevada complexidade, bastante mecanismo de atrito ativado, o material ele não pode, o material que eu vou moer no caso, né, ele não pode nem ser muito duro nem abrasivo, porque senão ele vai acarretar num desgaste excessivo do equipamento. Tá? Então essas são as principais características do britador de martelo. Bom, esse é um britador de eixo horizontal, então aqui há um eixo horizontal, né? Isso aqui é só um corte, tá? E alguns anteparos. A alimentação é carregada pela parte superior do britador, esse eixo gira em alta velocidade e ele causa impacto nas partículas, fazendo com que ele bate nas partículas e acaba empurrando ela para esses anteparos, fazendo com que elas quebrem. Tá? O que mais? Ele é utilizado mais para bretagem primária, secundária e terciária, tá? De materiais mais brandos e friáveis. Então não é recomendado para materiais muito duros e com resistência mais abrasivos também. Tá? Ele é recomendado quando são necessárias elevadas relações de redução, porque ele propicia, né, uma elevada relação de redução, ele tem alta capacidade e ele acaba gerando produto com uma distribuição granulométrica bem adequada e com formas cúbicas e poucos finos. Tá? Ativar mais mecanismos de impacto acaba gerando menos finos. Tá? A quantidade de finos gerados é função da velocidade do rotor. Então, quanto maior a velocidade do rotor, mais finos, acaba dando um impacto excessivamente forte, acaba gerando mais finos do que o desejado. Aqui, só para ilustrar, eu tenho duas fotos dos rotores, né? Então, aqui está o rotor com vários anteparos que são utilizados para bater nas partículas, tá? E aqui uma foto do britador aberto, né? Então são só figuras para ilustrar mais o equipamento anterior. Bom, aqui nós temos um moinho de gaiolas, tá? Esse aqui é a foto do moinho aberto, tá? Como vocês podem ver, aqui está o espaço por onde vai a alimentação é carregada pela parte superior, ela acaba entrando no centro da gaiola, tá? Aqui cada gaiola, ó, vocês podem ver aqui que tem umas barras, tá? Então isso aqui é considerado uma gaiola. Aqui nós temos três gaiolas, então as partículas são carregadas pelo centro, essas gaiolas girando, elas acabam atingindo as partículas, tá? Como as gaiolas giram em sentido oposto, elas acabam promovendo a quebra das partículas devido a esse mecanismo, tá? Bom, essa força centrífuga aqui é cada vez maior, né? Quanto mais para fora a gente vai, como estão girando na mesma velocidade aqui, e tem um raio maior, acaba que o módulo da velocidade acaba sendo maior nas partes mais externas, então progressivamente as partículas têm maior potencial de quebra, né? Então, acho que é isso. Bom, aqui a gente vê o moinho de gaiolas, né? Como que funciona o moinho de gaiolas? O material é alimentado pela parte superior do moinho. Quando ele chega aqui na parte superior, ele ingressa num rotor. No centro, esse rotor ele gira nessa direção e acaba acelerando as partículas para atingir esses anteparos que ficam na carcaça do motor, ou seja, aqui, tá? Os anteparos da carcaça do motor acabam absorvendo o impacto das partículas aceleradas por esse rotor e assim ocorre a quebra. Tá? Vamos ver o que mais que eu tenho que falar aqui. Um fluxo vertical provoca o choque das partículas. Essencialmente o britador é um britador terciário, é para uma moagem mais fina, tá? E ele é dedicado à moagem de partículas muito duras e abrasivas, tá? E ele possui menos desgaste, ele acaba desgastando, esse mecanismo de quebra acaba desgastando menos, e ele também gera produtos de formatos mais cúbicos em relação aos moinhos de martelo, por exemplo. Bom, agora a gente vai entrar na segunda parte da aula sobre comunicação, que é a parte da moagem, tá? Ela é adequada a faixas de tamanho menores que 3/4 de polegadas, tá?
Os principais mecanismos de fragmentação é o arredondamento de partículas, quebra das pontas por abrasão. Então, basicamente, o que promove a quebra das partículas é o atrito, tá? Embora haja mecanismos de impacto e cisalhamento, e os mesmos mecanismos que haviam na britagem, tá? Os mecanismos que mais promovem a quebra são a quebra de pontas e abrasão. Tá? O objetivo da moagem pode ter vários objetivos, dentre eles ele pode ter a liberação das espécies minerais para etapas de operações subsequentes, que é a etapa de beneficiamento, né? Aquilo que eu falei, às vezes a gente tem ali por exemplo, um sulfeto de cobre ali junto com um mineral de ganga, os dois estão aderidos e eu preciso quebrá-los para conseguir separar eles fisicamente, para depois numa etapa de flotação, por exemplo, ou alguma outra concentração mineral, eu consiga separar eles em fluxos diferentes, um fluxo de concentrado, onde eu vou ter maior quantidade de minerais minério, um fluxo de rejeitos, onde eu vou ter menor quantidade de mineral minério, ou seja, maior quantidade de mineral de ganga, ou praticamente toda a ganga, né? E o mineral minério praticamente todo na parte na corrente dos concentrados, tá? A outra coisa que pode ser a adequação de produtos às especificações granulométricas. Às vezes a gente tem um produto granulado que precisa ter um tamanho de partícula bastante fino. Eu consigo pensar no exemplo do cimento agora. Por exemplo, o cimento ele tem que ser bastante fino e por isso eu tenho que eu tenho que moer ali a carga até um estágio onde o material está numa finura suficiente para ser considerado um produto, né? Então ela pode ser a última etapa de um processamento, inclusive, no caso do cimento, por exemplo. E depois eu posso ter também como transporte minerodutos. Os minerodutos eles transportam polpas, então para eu formar uma polpa eu preciso ter um material fino o suficiente para conseguir deixar em suspensão na água. Então, eventualmente a moagem pode ser feita para isso, tá? Ela pode ser uma adequação para a utilização subsequente, por exemplo, uma moagem de um pellet feed para a produção de pelotas posteriores, né? Então uma etapa intermediária para um processo de aglomeração, por exemplo, ou ele pode ser também dedicado a aumentar a superfície de contato para alguma reação química. Isso ocorre principalmente em processos metalúrgicos, ali na lixiviação. Eu preciso expor o máximo de área possível para que eu consiga dissolver o meu mineral de interesse em solução na água. Tá? Vocês vão aprender melhor como que isso ocorre lá em hidrometalurgia, mas esse é um dos motivos pelo qual eu posso fazer moagem. Tá? Bom, como equipamento principal para a realização da moagem estão os moinhos. Tá? Existem dois principais moinhos que eu vou apresentar aqui para vocês, é o moinho de bolas e o moinho de barras. Tá? Aqui está o diagrama de moinho de bolas, é um cilindro que é carregado com bolas metálicas. Essas bolas são giradas por esse cilindro e acabam nesse mecanismo, elas acabam nesse giro, elas rolam por cima do material assim moído e acabam promovendo a moagem. Tá? Aqui está uma visão por dentro de um moinho, tá? Só para ter uma ideia do tamanho. Aqui tem dois operadores dentro do moinho fazendo alguma manutenção. Tá? Pode ver que existem os anteparos que ajudam a carga a subir, tá? Eles acabam prendendo a carga para que ela atinja uma altura determinada e suba, provocando um pouco mais de impacto, inclusive promovendo mais atrito entre os materiais. Tá? Então esses são os principais, esse é o principal equipamento. O moinho de bola ele é mais utilizado entre o moinho de bolas e o de barras, ele acaba sendo mais amplamente utilizado. Tá? Bom, aqui está o moinho de barras. Em relação ao moinho de bolas, a única diferença é que em vez de bolas ele utiliza barras, né, como o próprio nome já diz. Tá? Então o mecanismo dele é mais ou menos o mesmo, o material é carregado e essas barras acabam girando juntamente com o moinho. Tá? O equipamento também tem aqui umas ranhuras nos anteparos que prendem tanto os materiais quanto as barras para que elas subam também e acabem causando impacto. Então esse mecanismo é bastante explorado na moagem e acaba que
essa subida e a carga toda girando aqui no moinho acaba gerando bastante atrito tanto entre as próprias barras quanto entre as barras e o material a ser moído. Tá? Então o diagrama do equipamento, ele é basicamente a carcaça dele é igual a do moinho de box, a única diferença é que ele é carregado por barras, como eu já havia dito. Um último adendo aqui em relação aos moinhos é como é feita a carga e a descarga dos moinhos. Tá? Ele pode ser carregado pelos dois lados ou por um lado só. Tá? E a descarga pode ser feita de 3 maneiras. Tá? Ele pode ser carregado de uma maneira até transbordar, e aí a carga flui por transbordamento para fora do moinho. Ele pode ter aberturas na região mais no canto do moinho, né? Como aqui, aberturas periféricas, né? E ele pode ter uma abertura mais central onde será feita a descarga. Então, esses são os 3 tipos diferentes de descarga, de mecanismo de descarga dos moinhos. Tá? Bom, a aula termina por aqui, né? Agradecer a todos que assistiram até aqui e pedir que, se vocês tiverem alguma dúvida, se você é do IF, você pode ou me procurar pelos corredores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Corumbá, e me perguntar alguma coisa em relação a essa aula, ou então você pode me mandar um e-mail ou utilizar o recurso que eu estiver utilizando para dar essa aula, seja via Moodle, Classroom ou mesmo em sala de aula mesmo me perguntar. Tá? Eu queria só frisar que essa aula ela se dedica mais à descrição do funcionamento dos equipamentos. Tá? Eu não entro muito em materiais que são utilizados ali para construção, em detalhes mais densos, porque a ideia aqui é apresentar o escopo de equipamentos que existem para isso, e não ficar me apegando a detalhes técnicos sobre cada equipamento, que a aula ia se estender muito e a gente tem uma gama bastante grande de assuntos até o fim do semestre. Tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigado e tchau.